Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, qualquer barulho, a Rebeca que tá por aqui, como vocês já sabem, né? E eu vou estar trazendo hoje um testemunho para vocês. Eu espero que edifique muito a vida de vocês, tá? Aqui no canal, para quem não sabe, já tem um testemunho muito antigo que eu contei sobre a cura de uma gata, da gata da minha mãe, que ela foi curada. Deus nos usou para curar, Deus liberou a cura através das nossas vidas, da minha vida e a vida do meu marido, que na época ele era meu noivo. E Deus abençoou, deu tudo certo, ela foi curada, tá bom? Hoje o testemunho, eu vou estar contando sobre o testemunho do nosso cachorro, tá? Que Deus também curou ele, através das nossas vidas. E, gente, desculpa, o celular vibrou, esqueci de desligar a internet. E esses barulhos aqui, a Rebeca e barulho de televisão também, tá bom, gente? Tô tentando manter ela quieta, tá? Então vamos lá, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa o like, comenta e bora lá, tá bom? Nosso cachorro, pra quem não sabe, ele é um Border Collie. E acho que ano retrasado, ele tinha pegado. Como é que é o nome da. Ele tinha pegado parvovirose. É uma virose, tipo de virose, que deixa o cachorro com uma diarreia bem característica. Eu lembro que, para quem não sabe, eu sou auxiliar de veterinária e eu já fiz 2 cursos. E aí a professora disse, né, no dia que vocês sentirem o cheiro dessa diarreia que dá nos animais que tem a parvovirose, nunca mais vocês vão se esquecer. E realmente, gente, nunca mais se esqueci do cheiro dessa diarreia quando ele teve. Para vocês terem uma noção, nunca mais o meu estômago foi o mesmo. Meu estômago hoje em dia é fraco para certo cheiro, certas coisas. Tudo por conta do cheiro das diarreia, porque ele demorou para se recuperar. Então ele tinha muitos episódios de diarreia. Hoje ele não aguentava mais limpar, não aguentava mais sentir o cheiro e começou a embrulhar o estômago. Então o meu estômago nunca mais ficou o mesmo depois desses episódios de diarreia, né? Mas vamos lá, não foi nesse dia que ele foi curado. Esse dia assim, a gente levou ele no veterinário, tudo. Ele conseguiu ser curado do modo tradicional, né? Aí passou um ano, não lembro se foi um ano, acho que foi. Aí ele começou a ter de novo. Eu coloquei como a parvovirose porque ele teve os mesmos sintomas. A diarreia com cheiro característico e diarreia com sangue também, que são, né, é, sintomas característicos da parvovirose, tá bom? E aí, eu não sei vocês, talvez vocês me entendam, mas assim, eu já tive vários tipos de animais, gente, e toda vez que o animal tá para morrer, parece que a gente percebe. A gente vê ele muitos dias doente, e aí ele começa a sentir, é, ele começa a aparecer triste, muito triste. Não é uma tristeza normal, mas é algo que parece que o animal já vai embora, literalmente, tá? Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já tive vários tipos de animais. Já tive coelho, gente, já tive gato. Gato nem se fala, porque eu amo gato. Já tive vários gatos. Gato, cachorro, não só meus, ou de algum parente que tava ali da mesma casa que eu. Então, nossa, gente, toda vez é sempre a mesma coisa, né? Então, eu comecei a perceber isso nele também. Nesse dia que ele teve, na segunda vez, a gente não tinha como levar ele no veterinário, a gente não tinha nenhum centavo para poder levar, literalmente. E ele tava muito pior do que ele tava da outra vez. Ficou bem pior, já não tava comendo mais, não tava bebendo água mais, só vivia deitado e não tava nem levantando mais, não tava levantando. Então, para vocês verem, são sintomas característicos de um animal que já vai morrer. Ele não levanta mais, ele não quer comer, mesmo que você ofereça comida, ele não quer, mesmo que você ofereça água, ele não aceita, ele só vive deitado, não levanta mais e só abre o olho ali quando você chama e olhe lá. Então, são sintomas característicos de um animal que literalmente já vai, né? E aí, o que aconteceu? Meu marido, ele é bem desesperado e ele, como o animal, o cachorro é dele, né, praticamente assim, ele se desesperou de tal modo e aí, teve um dia que a gente voltou do culto, né? Que foi um dos dias que ele tava assim, né? Que ele já não tava levantando mais, não tava fazendo nada. E aí a gente tinha voltado da igreja, a gente tinha assistido o culto de manhã, tinha ceado tudo, a gente foi pra casa. Quando a gente chegou aqui, ele começou a olhar, ver ele triste daquele jeito, não posso perder meu cachorro, e aí começou a orar. Daqui a pouco, gente, o que eu percebi? Que quando a pessoa tá desesperada, ela acha que a oração dela não é suficiente, ela tem que pedir oração para outras pessoas. Ou seja, a gente tem que entender que a fé é a fé. Se você não tem fé, não é porque você tá falando pra outra pessoa orar que talvez, né? Mas quando a pessoa se desespera, ela não acha que ela acha que a oração dela não, minha oração não tá surtindo efeito, eu tenho que pedir oração para outra pessoa, mas não é assim. Isso é a gente deixar a nossa fé ir embora no momento que a gente age dessa forma, né? Mas é claro que eu não falei nada para ele nessa hora,
eu tava orando, eu não cheguei a orar impondo as mãos naqueles dias, comecei a orar mesmo, nos momentos que eu orava, e o meu marido toda hora entrava em desespero, e eu às vezes orava mais por ele do que pelo cachorro, porque ele é muito apegado, e é do tipo de pessoa assim, que se a pessoa não tá pronta, não tem como ela ter um animal, porque realmente depois o animal parte, né? Porque vai chegar uma hora que Deus vai querer levar, e não importa, pode fazer a oração que for, se ele quiser levar, ele vai levar, porque a gente não tem controle de nada nesse mundo, e a pessoa não tá pronta pra perder. É isso que faz a pessoa cair em depressão ou coisa pior, né, gente? Então, assim, eu acho assim, se eu não tenho psicológico pra ter um animal ou nada, que eu vou me apegar tanto, eu não tenho, não tem como a gente ter pra gente não ficar sofrendo, né? Então, assim, então ele não tava pronto e ele orava toda hora, eu queria ir lá e via ele lá deitado e começava a chorar, começava a orar, pedir para Deus curar. Até que chegou um momento que ele começou a pedir pra mim. E aí, eu não falei nada, né? Só fui orar. Fui lá e orei. Nessa época, gente, eu tava orando muito em línguas. Eu parei de trazer vídeos aqui pra vocês, gente, porque pra vocês verem que eu fiquei um pouco sumida do canal. E também, quando eu conseguia vir, eu queria já adiantar esses vídeos da Batalha Espiritual pra poder encerrar, né, esse assunto, né? Mas como eu já consegui estar de volta, eu tô trazendo outros vídeos também, tá bom? Então, na época eu tava orando muito em línguas mesmo. E eu vou começar a voltar a trazer sobre as experiências em oração em línguas que eu tenho tido, né? Mas aí naquela época eu tava orando muito, eu tava tendo muitos sinais de coisas que estavam acontecendo que eu sabia que era por conta da oração em línguas. E por conta disso, eu tava comentando com vocês na época que a minha mão tava esquentando muito quando eu ia orar por alguém. E eu não sabia explicar o que que era. Na verdade, até hoje eu não sei explicar. Na verdade, eu conversei com o avô do meu marido, que ele é pastor, e ele é usado muito em cura. O ministério dele é ministério de cura. E ele falou que toda vez que ele vai orar por alguém, as mãos dele também esquentam. Então, eu liguei uma coisa com a outra e eu acho que seja o dom de cura, né? Então, assim, não sei explicar pra vocês dizer se é isso ou não, mas se for ligar uma coisa com a outra, né, a gente tem esse entendimento. Então, tava acontecendo vários sinais, eu tava tendo vários sinais por conta das orações em línguas, né? E aí, eu fui orar por ele. Quando eu fui orar por ele, eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar, comecei a profetizar, declarar a cura. E na hora, gente, eu senti a minha mão esquentando, né? As duas. Peguei o óleo, né, ungi ele, orei, senti as duas mãos esquentar e na mesma hora, eu até esqueci de dar um detalhe pra vocês. Quando eu falei pra vocês que ele já tava parecendo que ele ia morrer, é porque o animal ele tem um olhar de morte. Parece que literalmente não tem mais jeito que a gente olha assim. E realmente eu perdi vários animais. Todos os animais que eu perdi, né, que passaram pela minha vida, assim, na hora que já era momento deles morrer, eu via eles com esse olhar, gente, que é um olhar, assim, de tipo, já era, não tem o que fazer. E na época eu nem era cristã nem nada, então acabava que eu nem orava pelos animais, tanto porque eu não tinha tanta. Eu ficava meio assim, será que Deus cura os animais mesmo ou não? Eu não tinha nenhum entendimento sobre isso, então eu nem orava praticamente, né? Orava assim, mas não chegava a impor as mãos nem nada, porque eu não tinha nenhum entendimento sobre isso, né? Então, hoje em dia já é outra história. Então eu fui, coloquei as mãos sobre ele e comecei a declarar a cura. E aí eu vi o brilho voltando para os olhos dele, gente. Eu vi, porque eu tava orando de olho aberto, porque eu não sou doida. Assim, gente, a gente tem o nosso lado espiritual, mas a gente tem que ter o nosso lado físico, né? Eu tô com a mão na cabeça do cachorro. O cachorro pode muito bem estranhar, porque ele já tava doente, né? Ele pode muito bem estranhar e querer me morder, não sou doida. Então eu fui, como a gente já tem um pouco dessa preparação, né, com os auxiliares veterinários, então a gente já entende um pouco. Não vou dar 100% de liberdade pro cachorro, por mais que o cachorro vive dentro da nossa casa. A gente não sabe, né? Então eu coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar de olho aberto e declarar a cura. Nesse momento eu percebi o brilho voltar, que nem eu falei pra vocês. Eu percebi porque eu fiquei olhando pra ele. Então ele já tava com o brilho apagado dos olhos e o brilho começou a voltar. Gente, foi muito real, muito claro. Não tinha como falar que não era aquilo que estava acontecendo. Então eu percebi o brilho voltando pro olho dele, pros olhos dele. E ele começou a se mexer. Ele tava parado, largado assim, deitado. E aí eu comecei a orar, tudo, declarar. E aí eu percebi o brilho voltar, que nem eu falei pra vocês, e ele começou a se mexer. Se mexer, como se fosse, sabe quando o cachorro tá deitado, aí a gente vai passar a mão na cabeça dele. Aí ele começa a querer se mexer pra você continuar fazendo carinho nele. Então, foi mais ou menos isso, né? A mesma coisa que aconteceu com a gata lá, pra quem não viu, não sei se eu tenho esse testemunho, eu espero que eu tenha. E
Aí eu vou tentar deixar linkado aqui, se você não viu, você assiste, tá, gente? Não ligue, porque quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha preparação nenhuma pra gravar. Eu era muito nervosa, então eu fiquei com o celular em pé, olhando pra ele, e eu ficava meio que balançando assim. Então, sabe, nem precisa olhar pra tela, mas só ouve pra vocês verem o testemunho. Então, com a gata foi a mesma coisa. Eu percebi o brilho dela voltando, ela começou a se mexer, começou a se alisar na gente, assim, em mim, na minha mão, né? Então, assim, é um sinal de que realmente a cura foi declarada ali. Aí, voltando pro cachorro, né? O brilho voltou pros olhos dele, ele começou a se mexer, tudo, já queria levantar. Aí, do nada, aí a gente parou, né, de orar, parei, orei, amém. Na mesma hora, gente, o animal, a gente foi fazer outra coisa, tudo. Aí ele já levantou, foi tomar água, sabe? Foi fazer as outras coisas dele. E aos poucos ele foi melhorando. Eu ainda falei pro meu marido, olha, a gente orou, você percebeu os sinais, porque ele também percebeu o sinal na hora. Mas se ele tiver um momento de diarreia, declara a palavra, porque a gente já declarou a cura. Você não tem que voltar atrás. Às vezes, a gente ora por alguma cura, Deus já deu a cura já foi liberada no mundo espiritual. Só que, às vezes, por exemplo, você está orando por uma dor, sei lá, uma febre do seu filho. Aí você declarou ali com toda a sua fé a cura da fé, a cura da febre. Aí, beleza. Orou, declarou, acabou. Aí daqui a pouco a febre abaixa, né? Na hora que você orou. Daqui a pouco ela sobe um grau acima, você já começa de novo. Ai, já tá voltando a febre, meu Deus. Declara, vai naquilo que você orou. Ou você tem fé ou você não tem. Porque às vezes a gente declara só aquilo que a gente tá vendo. Então eu já expliquei pra ele. Você viu que a gente declarou. Você viu que ele foi curado. Se ele tiver mais um episódio de diarreia, continua em cima daquilo que você tinha declarado. A não ser que realmente orar, se não tivesse acontecido nada, aí a gente só ia continuar orando. Mas se já orou, viu o sinal, só declara. Para de dúvida, para de desânimo, né? Deus tem vários jeitos de operar. Às vezes ele vai curar tudo de uma vez, às vezes ele vai curar aos poucos, mas que já está curado. Então já tem algo que foi liberado no mundo espiritual. Então isso que a gente precisa entender, que Deus não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer que ele faça. A cura da gata foi instantâneo. Para quem viu o testemunho sabe, gente, que foi na hora. Na hora ela voltou porque ela tava com a língua paralisada para fora da boca, para quem não assistiu o vídeo. E aí na oração, que a gente orou tudo, a língua dela ela ficou o dia todo. Gente, ela tava mais de 24 horas. Não, acho que quase 24 horas sem conseguir comer, porque ela não conseguia comer. Ela não conseguia colocar a língua dela pra dentro da boca, pra vocês terem uma noção. Pra quem não assistiu o vídeo, né? Aí a gente orando, a língua dela voltou na hora, na hora. Agora com ele já não foi assim. Ele foi curado, a gente viu sinais de que ele tinha sido curado, mas ele teve mais que mais uns 2 episódios de diarreia. Foi pouco comparado ao que ele estava tendo, mas teve. Então, né? Aí tudo bem. Aí depois que ele teve esses 2 episódios, ele não teve mais. Ele só foi melhorando e melhorou. E tá melhor até hoje. Então, assim, obrigada. Então, gente, assim, eita. Então, gente, assim, olha bonita aqui, né? Que só participar dos vídeos da mamãe. Então, gente, assim, às vezes a cura já foi liberada e a gente, só porque viu um sinal que diz o contrário, né? Porque vai ter, aí a pessoa já desanima. Então, assim, vai firme naquela palavra que você declarou, né? Se você sabe que aconteceu alguma coisa, você sente, você percebe. Fora os sinais dele, e o sinal que aconteceu comigo também, que as minhas mãos esquentou muito. Eu senti muito forte a presença de Deus. Eu comecei a orar em línguas também. Enfim, gente, foi um momento ali muito bom. Não durou nem um minuto, mas eu percebi que alguma coisa tinha se movido no mundo espiritual, então eu já sabia que ele estava curado. Só que eu tinha que, né, fazer meu marido acordar e ver, olha, ele já foi curado, mas se ele tiver algum episódio de novo, você sabe que você tem que ir em cima daquilo que está declarado. Chega de chorar, porque ele chorava muito, gente, era muito apegado a esse cachorro. Então, assim, é complicado, né? Então, para vocês verem que foi curado na hora, eu percebi a vida voltando para os olhos dele de volta. Foi muito real, gente, foi muito claro. Às vezes você pode até pensar que Deus não cura os animais, né? Que Deus ama os animais, gente. Foi ele que fez, né? Só que antigamente, antes de se tornar cristã, eu achava que era um pecado orar pelos animais. E não, se você não sabe, você pode, deve orar, você deve repreender todo o mal, porque às vezes coisas de bruxaria, essas coisas também são lançadas nos animais. Tem muita coisa, gente, que se eu falar algumas coisas para vocês vão parecer surreais, algumas coisas que eu já estudei sobre isso, mas é real. Os animais, eles também, no mundo espiritual, eles são muito influenciados, porque eles são muito sensíveis, né? E eles não têm como se defender nesse sentido.
Então, eles são que nem criança, assim. Que nem bebês, né? Que nem criança que não tem... como é que chama? Não tem maturidade espiritual, então ela não vai entender. Eles são muito sensíveis, né? As crianças, assim, menores de 7 anos são muito sensíveis e elas são muito mais fáceis de serem influenciadas pelo mal, para o mal fazer alguma coisa, porque já por conta dessa inocência das crianças, né? Então, assim, os animais é a mesma coisa. Então, se alguém quiser lançar, é por isso que os animais gatos são usados muito em bruxaria, às vezes sacrifício de animais, porque, né, os animais, eles têm um sangue dos animais tem um nível de poder no mundo espiritual, do mesmo jeito que o sangue do ser humano tem um nível a mais de poder, e o sangue de Jesus tem todo o poder, entendeu? Um dia eu vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês. Espera aí que a Rebeca tá subindo no puff, ela vai estar querendo cair de cara no chão, né? Mas enfim. Gente, falando no cachorro, é esse cachorro que tá latindo aqui, que é o cachorro do testemunho, que é o Rex, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Orou, continua orando em cima da palavra. Às vezes Deus não vai curar na hora, às vezes a cura não vai vir instantânea, mas ela vai vir, vai mexer com o mundo espiritual. Então você precisa buscar muito a Deus para você ter entendimento de que realmente não. Foi ali, aconteceu alguma coisa, eu vou até o final, eu sei que Deus já liberou a cura. Então é pela fé, porque a fé nem sempre a gente vai ver, a gente tem que crer sem ver, né? O próprio Jesus fala. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do testemunho, tá certo? Orem pelos seus animais, repreenda todo mal, peça para Deus blindar eles, para que eles não tenham, sabe, para que realmente seja coberto pelo sangue de Jesus, todo toda bruxaria, toda palavra contrária sobre eles também, vocês devem orar, porque eles fazem parte da família de vocês, eles moram dentro da mesma casa, às vezes dentro do mesmo local. Então a gente tem que orar, porque é um bem nosso de qualquer forma, né? Um carro é bem nosso, moto é bem também. Filhos são nossa herança. E os animais também faz parte, né? Se você pegou para criar, ele faz parte, é um bem seu. Então você precisa zelar também espiritualmente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vem aqui, dá tchau. Ei! O quê? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, gente. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau, mulher. Aqui, ó. Dá tchau.